E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos no terceiro episódio do HCast, que é um programa de entrevistas de uma parceria entre o portal LH Frank e a MH Filmes. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Antônio Coelho Vaz Martins, o Rodrigo Ferretti, técnico do Cerro Largo Futsal Lojas Becker. Vamos conversar com ele sobre a sua vida, sobre a sua carreira e também sobre o trabalho que vem desenvolvendo no Leão Missioneiro. Boa noite, Rodrigo. É um prazer ter você aqui conosco, participando desse programa do HCast, que, como eu já referi na abertura, é um programa de entrevistas do portal LH Frank, que é um portal jornalístico que traz notícias de Cerro Largo e da região, uma parceria com a MH Filmes, né? Então é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, né, de poder fazer parte do HCast, poder falar um pouco sobre a minha trajetória como treinador, né, um pouco sobre o futsal do Cerro Largo Futsal, e essas conversas, essas entrevistas são sempre agradáveis, é sempre uma oportunidade. Apresentando o nosso convidado, o Rodrigo Ferretti, é natural do Rio de Janeiro, casado com a Welitânia, pai de Agnes e Heitor. Para começar assim a conversa, o nosso bate-papo, o que você achou de Cerro Largo? Cidadezinha pequena, interior do Rio Grande do Sul. A gente gosta, né? Na verdade, quando eu recebo os convites dos clubes, né, desde que eu me casei, a Welitânia, ela pesquisa pela internet, né? Então a gente tem uma primeira impressão da cidade e aí depois a gente decide vir ou não, né? Dependendo das conversas e das tratativas. Mas a gente gosta, porque principalmente depois que vieram as crianças, é a oportunidade da gente criar ele num ambiente muito mais tranquilo. Eu, por exemplo, sou natural de cidade grande, né? Eu sou natural da capital do Rio de Janeiro, então é uma vida bem diferente do que eu encontrei quando eu virei treinador, né? E a minha esposa é de uma cidade do interior do Tocantins, então a gente procura até as cidades menores em algumas situações para que a gente possa criar os nossos filhos e criar com A qualidade. qualidade de vida é melhor em cidade pequena, né? Bem melhor, bem melhor. Ainda as crianças podem ir na praça, podem andar de bicicleta na rua, ficar com os amigos até um pouquinho mais tarde, né? Exatamente. E aí a impressão que a gente teve de Cerro Largo é que é uma cidade extremamente acolhedora. Desde que a gente chegou aqui no dia 26 de janeiro, que foi a data que a gente chegou aqui, todo mundo nos abraçou, todo mundo nos recebeu muito bem e a gente está super ambientado. Agora vai vir um inverno. Você morou muitos anos em Santa Catarina, lá também tinha o frio, né? Morei 14 anos em Santa Catarina. Na verdade, também é frio como aqui, acho que até um pouco menos, mas a gente está ambientado, né? A gente está acostumado com essas alternâncias climáticas. Eu acho que no nosso caso, da nossa região específica, o verão é mais quente do que lá. Isso eu estava desacostumado ao calor. Porque a nossa região é muito quente. Ao calor, a gente chegou aqui, calor de 30 e pouco, 40 graus. Falei, ué, será que eu estou no Rio Grande do Sul mesmo? É que a nossa região em si, próxima ao Rio Uruguai, esse microclima aqui é bem quente. Agora vamos falar sobre a curiosidade sobre o teu apelido. O pessoal que acompanha mais o futsal sabe que o Rodrigo Ferretti, ele usa esse nome porque ele é sobrinho do Fernando Ferretti, né? Um dos maiores técnicos do salonismo brasileiro. Para o pessoal que não acompanha tanto o futsal, eu vou apresentar então o tio dele, né? Que hoje é coordenador técnico da seleção brasileira, né? Sim. E ele já treinou o Brasil, o Paraguai, a Guatemala, 11 vezes campeão da Taça Brasil, tetracampeão da Superliga de Futsal, pentacampeão da Liga Futsal, pentacampeão da Taça Libertadores da América. Quer dizer, é um dos técnicos mais vitoriosos do futsal brasileiro. E eu faço essa apresentação para fazer a seguinte pergunta. O apelido, Rodrigo Ferretti, né, você como sobrinho dele, ajuda ou atrapalha? Porque pode ajudar no sentido de abrir portas, né? Tem todo o pessoal conhece a trajetória do tio, mas também pode ter alguma comparação, alguma cobrança, né? Eu acho que tem as duas coisas. No início abriu muitas portas, né? Até porque quando eu fui para o primeiro clube em Santa Catarina, ninguém me conhecia, era o meu primeiro trabalho. Então foi necessário a indicação dele, Claro. logicamente, e o sobrenome, lógico, Sim, né? sim. Entre aspas. Hoje me traz uma responsabilidade muito maior, porque querendo ou não, como hoje
ele está mais fora da quadra do que dentro, então as comparações acabam sendo inevitáveis. Claro. Durante toda a minha carreira houve comparações entre o estilo dele e o meu estilo, né? Mas são duas pessoas completamente diferentes, até em Sim. termos de personalidade. Inclusive fora de quadra, né? Inclusive fora de pelo quadra. pouco que eu acompanhei o teu trabalho, você é diferente dele, né? Sim, inclusive fora de quadra. Né? Então Eu digo assim, fora de quadra no momento do jogo, né? No momento do trabalho ali, né? Porque a gente acompanhou ele é bastante participativo no jogo, não que o senhor não seja, o senhor é mais tranquilão, pelo menos até agora tem sido bem tranquilão, né? é daquilo que o jogo exige, né? Por enquanto a gente tem ganho, né? Então tem exigido, mas também não tanto. O bicho não pegou ainda. Mas assim, ele também tem essa veia, vamos dizer assim, até ele é conhecido, né? Ele é conhecido como homem de gelo, porque ele esboça poucas reações durante o jogo, mas a gente em alguns momentos tem que ser enfáticos, Claro, né? claro. Então Cada jogo tem uma história, né? cada jogo tem uma história. Aí- Mas querendo ou não, eu acho que é isso, porque acho que na verdade ela traz as duas situações, abriram muitas portas, Claro. né? Principalmente nos primeiros anos de carreira. Mas querendo ou não, vai ser sempre uma responsabilidade, né? Querendo ou não, da onde a gente vem, vai trazer sempre uma responsabilidade, porque se abre portas, o pessoal também espera que algo parecido daquilo aconteça. O senhor já tem 16 anos de carreira de técnico? Essa é a 17ª temporada. 17ª. O senhor é licenciado em Educação Física, treinador de futsal nível 3 e tem pós-graduação em Teoria e Metodologia de Treinamento do Futsal e do Futebol, né? Do futebol. E como é que você começou a carreira? Foi através da Educação Física ou foi antes de cursar Educação Física? Foi através da educação física, isso não tem como dissociar, até porque eu não fui atleta, né? Não tinha, vamos dizer assim, a qualidade necessária para me tornar atleta. Então foi através da faculdade, eu fiz 4 anos da faculdade de Educação Física, mas eu já entrei para a Educação Física já com um pensamento de ser treinador. Sim. Meu pai diz que eu não fiz faculdade de Educação Física, diz que eu fiz faculdade de treinador de futsal, né? Que eu entrei para fazer aquilo e fiz aquilo, me propus a fazer aquilo. Né? E a partir dali, até a história é curiosa, que eu não vinha para o Sul para ser treinador. Eu vinha para o Sul para ser estagiário. E aí naquela de, tô indo embora, na festa de despedida, semana que eu estava indo embora para Santa Catarina, o Ferretão chegou para mim e disse assim, pode se preparar que você só vai parar em Jaraguá, mas já vai embora. Falei, tá, mas espera aí, como é que vai funcionar isso aí? Não, eu já te arrumei um clube. O São Bento? Foi o São Bento, foi o primeiro clube. Eu já te arrumei um clube, tu só chega aqui e vai para lá. Tá, cara, mas eu não tenho experiência nenhuma. Não tem problema, que você precisar, São Bento do Sul de Jaraguá são 50 quilômetros. Você vem aqui a Jaraguá que eu te ajudo e treinador é isso, mete a cara e o que tu precisar eu tô por aqui. E nessa época, Jaraguá tinha aquele super time com o Falcão, né? Isso foi em 2006. E ali, aquela década ali, Jaraguá e Carlos Barbosa dominaram, né? Era o campeão um campeão outro, campeão um, campeão outro. É né? isso aí. E falando do clube, depois você treinou em Minas Gerais, né? Fui para Uberlândia. E também em Tocantins. Fui para o Tocantins. Onde rendeu mais do que o trabalho. Onde eu conheci a minha esposa, isso aí. Depois você ficou 2 anos no Moitas. No Moitas de Tuporanga. Santa Catarina também. São Francisco do Sul, Ceará. Ficou 3 anos em Xereu ou 4 anos? Fiquei 4 anos em Xaxim. Xaxim. Escrevi errado aqui, digitei errado. Xaxim, fiquei 4 anos, de 2013 a 2016. E depois foi pro... Aí fui para Ceará de volta, mais 2 anos. E aí fiquei 4 anos, os últimos 4 anos, em São Lourenço do Oeste. Lá em São Lourenço, que também é Santa Catarina, você se despediu no 100º jogo. Um pouquinho depois, um pouquinho mais pra frente. Você fez o 100º jogo e ainda fez mais algumas partidas. Fiz mais algumas partidas. Devemos ter chegado ali, que estava no finalmente do campeonato, aos 103, 104 jogos. E lá em São Lourenço você foi vice-campeão da Copa Santa Catarina, 2019, vice-campeão da Senhor 2020, campeão da Copa Santa Catarina 2021 e vice-campeão da Recopa 2022. Foi um trabalho bem produtivo. E o São Lourenço, lá nesses 4 anos, qual é que foi o momento mais marcante? Foi a Série Ouro de 2020? Eu acho que realmente foi ali, porque na verdade
2020 foi o ano da pandemia, né? Era um ano de muitas incertezas, que tinha um ano que tinha tudo para dar errado para muita coisa, e para nós foi um ano ótimo, né? Apesar de todas as questões que envolviam a pandemia do Covid-19, nosso clube conseguiu se manter e a gente fez a final do Catarinense da Série Ouro contra o Joinville. Que é uma das que é uma forças potência, uma né? potência. E na semifinal vocês eliminaram o Jaraguá, Jaraguá, né? Que também é outro time, né? Uma partida em 2-2, nós empatamos o jogo, levamos o jogo para a prorrogação e ficou empatado na prorrogação. Vocês tinham vantagem do empate? Nós tínhamos vantagem por ser a melhor campanha. Nós terminamos na primeira fase da competição, nós terminamos em segundo e o Jaraguá em terceiro. E aí nós tínhamos a vantagem na semifinal. E Santa Catarina, a gente já acompanha de alguns anos, eles têm muitas competições durante o ano de futsal, né? Tem as Copas, tem os jogos entre cidades, tem muitas competições, né? Porque tem alguns atletas daqui que jogaram lá. A Liga Gaúcha, de certo modo, está tentando adaptar isso, porque também nós tínhamos geralmente aqui o campeonato estadual, né? Quando era só a federação, né? E a Liga agora tem a Copa dos Campeões, tem a Taça Farroupilha, tem a Super Taça Farroupilha. Então são várias competições durante o ano que vai mantendo as equipes com o carnê cheio, né? Com a temporada cheia, né? É que em Santa Catarina, da federação, né, que lá é federação, são duas competições. É o estadual e a Copa Santa Catarina. Sim. Aí a gente tem as competições que são organizadas pela Secretaria do Estado, Sim. Né, que é os Jogos Abertos. Jogos Abertos, E aí que é muito forte, né? E os Jogos Abertos divide em 3 etapas. Para você chegar na fase que vale o título realmente, que é a fase estadual, você tem outras duas, que é a micro-regional, que é uma fase pequena, a fase regional e aí sim a fase estadual. Você acaba tendo 5 competições no decorrer do ano, você ainda mantém todos os profissionais atuando o ano inteiro, né? Exatamente. Por exemplo, Ceará, a minha segunda passagem em Ceará, a gente jogava Liga Catarinense, né, que lá acaba sendo só a Série Prata do estado, hoje um pouco diferente do que era, mas durante muito tempo foi só a Série Prata. O meu time jogava essa Série Prata, mas foi formado para jogar os Jogos Abertos, porque foi formado de atletas catarinenses. Né? Então, muitos times formam para jogar especificamente essa competição. Sim, sim. E porque tem uma rivalidade muito grande entre as cidades lá, né? E isso acaba fortalecendo, né, o futsal. E sobre São Lourenço do Sul, eles estrearam na Liga esse ano, né? São Lourenço estrearam na Liga Nacional. Outro nível, né? Eu dei uma olhadinha na tabela, eles não estão muito bem, né? Mas começou há pouco, né? São poucas rodadas, né? Na verdade, acho que eles fizeram 3 jogos, né? 3 jogos. É uma competição que é diferente, outra coisa, né? Não tem como dizer, não é uma competição fácil. Durante os anos que eu estava lá, a diretoria vinha se preparando, né, financeiramente principalmente, para jogar essa competição, porque é uma competição que, assim, depois que ela inicia, você vai acabar jogando Liga Nacional, o estadual, querendo ou não, o município que investe lá em Santa Catarina exige que você jogue os Jogos Abertos, porque né? Há um investimento municipal. Sim. Então eles exigem. Então você tem 3 competições, sendo que a Liga Nacional é uma competição pesadíssima e de viagens muito longas. Né? Então isso tudo é uma experiência. Como é o primeiro ano, é para ser um aprendizado, né? Para solidificar a campanha. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você está acompanhando pelo Facebook, siga a nossa página, siga também lá as redes sociais da MH Filmes, que vai fortalecer o nosso trabalho. Agora falando um pouquinho sobre o futsal gaúcho, né? Você que agora está estreando no futsal gaúcho, sempre foi uma força no Brasil o futsal gaúcho, né? Na Liga Nacional, de 1996 para cá, são 9 títulos em 27 edições. Isso é 1/3, né, dos títulos, né? Só que são concentrados, né? 5 com a CBF, 3 com a UBRA, que não existe mais, e 1 com o Inter também, que não existe mais. Só que o último título gaúcho na Liga foi em 2015, com o Carlos Barbosa. De lá para cá foram 3 vices. A Soeva em 2017, o Atlântico em 2018 e ano passado. Na sua avaliação, o futsal gaúcho perdeu um pouco de força? Ou foram os outros estados, como o Paraná, por exemplo, que cresceu muito nesses últimos anos, em nível nacional? Eu acho que assim, acho que alguns estados... A gente acompanha e, querendo ou não, a gente hoje tem Liga Gaúcha e Federação Gaúcha. Sim. Em Santa Catarina, da mesma forma.
né? É lógico que as ligas vieram para fortalecer os clubes, mas as brigas entre ligas e federações, de alguma forma, enfraqueceram os estados. E querendo ou não, isso aconteceu, né? Por mais que na sua formulação isso não tenha tido objetivo, isso acabou acontecendo. Pelo menos lá em Santa Catarina aconteceu. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo que a Liga Gaúcha ela acaba sendo bem mais forte Sim, as principais equipes estão na liga, né? em termos da parte técnica do campeonato do que a Federação Gaúcha. Eu acho que é um processo que daqui para frente o futsal do Rio Grande tende a crescer cada vez mais. Já está chegando de novo nas finais. Sim, sim. Só que, querendo ou não, enquanto os outros estados, Santa Catarina e o Rio Grande, né, os dois estados do sul que eram mais fortes, ficaram nessa situação, o Paraná cresceu. O Pato Branco ganhou 2 vezes, foi bicampeão, e o Cascavel também foi campeão, né? Exatamente. O Paraná cresceu. E aí, o Paraná cresceu. O Paraná é um campeonato que é interessante. Eu nunca trabalhei no Paraná, mas por São Lourenço ser próximo ali de Pato Branco, a gente conseguia acompanhar bastante. Por ser um campeonato onde você não tem... Os clubes, apesar de serem da Liga Nacional, acabam sendo muito próximos aos times de médio porte, né? É um campeonato muito parelho. E isso faz com que todo mundo cresça. Sim. Você tem times que não estão na Liga Nacional que fazem um investimento altíssimo para jogar só, por exemplo, o estadual, lá no Paraná. E isso faz com que todo mundo cresça. Então hoje o Paraná, vamos dizer assim, que está um pouco na frente. E aí surgiram outras equipes. Por exemplo, surgiram o Magnus, que já foi Brasil Quirim, né? Que já foi campeão, inclusive, que como foi Brasil campeão. Quirim, né? Pois é. Quando a Malve se desfez, foi Santos. O Santos foi campeão. Então, algumas estruturas também migraram para outros estados. Uma vez pegou uma base ali que era exato. O Falcão e companhia, os amigos. Que ali, ganhou né? 2 anos a Liga Nacional. 2 anos a Liga Nacional, né? Então, quer dizer, esses outros estados também migraram essas estruturas daqui, que eram do Sul, foram para lá e foram campeões. E querendo ou não, isso tudo, essa conjectura toda fez com que aqui se perdesse um pouco de espaço aqui no Rio Grande. Mas eu acredito que o importante é estar chegando. E agora, semifinalista ou finalista, né, vice-campeão, vai fazer com que cresça e a partir daí, com certeza, vai recuperar a hegemonia. É que, por exemplo, nós estávamos mal acostumados, né? Nós tivemos, por exemplo, de 2001 e 2004, 4 títulos seguidos do Rio Grande do Sul na Liga. 2 com a Ubra e 2 com o Carlos Barbosa. Há anos atrás, quando uma outra equipe aqui de Cerro Largo, a ACLE, Associação Celular dos Esportes, que já está extinta, ela participou da Série Ouro por 2 anos. O Rio Grande do Sul tinha 5 equipes na Liga. Sim. Tinha o Carlos Barbosa, tinha a Ubra, tinha o Açoeva de Venâncio, tinha a UX de Caxias e tinha o Horizontina. O Horizontina foi tricampeão estadual da Série Ouro. Só que na Liga ele nunca conseguiu repetir o sucesso que ele tinha no estado, ele não conseguia replicar esse sucesso na Liga, por alguma circunstância. E daí daqui a pouco nós começamos a perder. E aqui estava anotado no meu roteiro para ele ter perguntado sobre essa questão da Liga e da Federação, e você de certa forma já respondeu, porque acaba enfraquecendo, né? Claro. Por mais que tenha um grande número de equipes, porque a Liga tem a Série A, B e C, e a Federação tem Série Ouro, Série Prata, Série Bronze, mas acaba dispersando forças, né? Por exemplo, eu vi até quando estava para me apresentar aqui a entrevista do Clóvis Tramontina falando na apresentação do Carlos Barbosa, falando sobre a questão de que para 2024 ele gostaria que houvesse a fusão entre Liga e Federação. É lógico que existe um interesse do Carlos Barbosa, Claro. Que é voltar a disputar as competições nacionais que não a Liga Nacional. Porque a Liga Nacional, querendo ou não, não tem nada que te credencia a estar lá, a não ser o poder aquisitivo. Sim. Né? O poder aquisitivo. E as vagas da Taça Brasil, por exemplo, é pela Federação, Exatamente. Né? Vaga da Taça Brasil, Liga Sul, né? Todas as competições nacionais, fora a Liga Nacional, ainda é detentora da Federação, é detentora. Né? Sim. Então, querendo ou não, hoje, se você for parar para analisar, eu acho que o Rio Grande do Sul foi, inclusive, rebaixado na competição nacional. Tamanho é o diferencial técnico que existe entre as outras equipes dos outros estados e a questão dessa separação que houve entre a Liga e a Federação. Nós temos um exemplo aqui bem próximo, que é a equipe de Carazinho, a Cercesa, que anunciou essa semana a contratação do Paulinho Gambier, que estava em Uruguaiana. Eles estavam disputando, até um tempo atrás, as competições da Federação.
Mas daí tinha um imbróglio lá, uma indefinição, eles acabaram vindo para a Liga também, né? Então um projeto grande lá, parece que vão investir forte. Porque também as equipes ficam nessa de disputa um, disputa o outro, né? E a gente vê que as equipes mais fortes tecnicamente estão na Liga. O ideal era ter uma fusão, né? Ter todos remar para o mesmo sentido, né? Exatamente. O ideal era que todos, que houvesse uma entidade só e que essa entidade conseguisse fazer a gerência do futsal gaúcho. Ou que, por exemplo, houvesse a liga para gerir o interesse dos clubes e a federação para gerir o interesse do esporte gaúcho, né? Mas que as duas fossem parceiras, vamos dizer assim. Sim. E não que as duas fossem antagônicas como hoje são, né? Você está acompanhando o HCast, que é um programa de entrevistas do portal LH Frank, em parceria com a MH Filmes. Se você é empresário, profissional liberal, autônomo e quer anunciar conosco, nós temos espaços publicitários disponíveis. Pode entrar em contato pelas redes sociais minhas, do Igor, né? E a partir do mês de maio nós vamos ter espaços publicitários disponíveis nesse nosso programa. Agora, seguindo um pouco, ainda pegando o gancho do futsal gaúcho, a vinda de você depois de tantos anos do futebol catarinense, com passagem por Minas, passagem por Tocantins, e não trabalhou no Rio de Janeiro, né? Foi, de certa forma, um desafio vir para o Rio Grande do Sul, numa equipe de Série B, não da elite? Foi um desafio profissional? Na verdade era um desejo que eu tinha vir para o Rio Grande do Sul, né? Na minha formação como treinador no momento que eu decidi ser treinador, é como tu diz, eu entrei para a faculdade em 2002. O Rio Grande do Sul era o top. Era o top, né? Era onde se tinha as melhores equipes, né? Base da seleção. Base da seleção. Então, e desde ali eu acompanhava muito. Então, sempre foi um interesse vir ver o futsal gaúcho. Porque eu trabalhei com jogadores gaúchos. Sim. Mas aí era a impressão que eles tinham sobre o futsal gaúcho e que os outros tinham, né? Então, eu tinha o interesse de vir trabalhar. Eu estava há muitos anos em Santa Catarina e, querendo ou não, para nós treinadores, ficar num mercado só, você se torna o treinador de um mercado só. Então eu apesar de nunca ter trabalhado no Rio, mas ser um treinador carioca, eu já era praticamente um treinador catarinense. Né? Exatamente. Estava lá há 16 anos, então dos 16, 14 eu passei no estado. Então foi um interesse de vir, de conhecer em loco o futsal gaúcho. Né? Acabou surgindo essa oportunidade de trabalhar na Série B, mas eu sabia, né? Eu tinha acompanhado o Cerro Largo de outras oportunidades, né? Acho que até no período que o Rafael Carvalho veio jogar aqui. Uhum. Né? E foi teu atleta? Não foi meu atleta. Jogou né? contra? Joguei contra, e aí a gente acompanhei um período do Cerro Largo, e aí quando veio o convite, a gente conversou, se acertou e eu vim. E como é que surgiu a oportunidade de quem que lhe indicou, como é que foi essa negociação para você vir para o Cerro Largo Futsal? Então, quem me indicou foi o Jack. Né? O Jack, eu enfrentei o Jack jogava por São Francisco do Sul e eu era treinador em São Lourenço. É clássico ali, clássico da região, clássico. Né? Porque ali, como tem poucos clubes em Santa Catarina, a maioria é da Liga Nacional. Sim. São Francisco e São Lourenço era clássico, eram as equipes que disputavam a competição que não tinha os times da Liga, que era a Copa Santa Catarina. Sim. Era o título que nós disputávamos. Então a gente estava sempre se enfrentando. E aí eu não renovei, né? Acabei não renovando em São Lourenço. E o Jack perguntou se eu já estava empregado ou não. Eu falei, não. Então eu acho que aqui vai haver uma troca. E o presidente, o Fábio, perguntou se eu conhecia alguém. Eu falei, não, pode me indicar que a gente conversa. E aí houve o acerto. Já disputou a Supertaça, né? Lá em Frederico. E agora jogando a Taça Farroupilha. Como é que você avalia o nível das equipes em que você enfrentou, a Série A, a Série B? Né? Não teve muitos enfrentamentos ainda, foram algumas, inclusive, por exemplo, em Horizontina, jogamos lá e estamos jogando aqui na Taça Farroupilha. Como é que você avalia o nível das equipes aqui que estão enfrentando conosco? Eu acho que o Rio Grande tem um nível bastante alto, né? As equipes que a gente enfrentou, por exemplo, na Supertaça, nós enfrentamos o Passo Fundo, enfrentamos o Guarani, né? O próprio Horizontina, o Sub-20 do Carlos Barbosa, que também era uma questão que a gente tinha ali em Santa Catarina, que quando o Joinville
não achava interessante. Botava o sub-20, era sempre um jogo difícil. Gurizada tudo querendo subir, Pois né? é. Tudo... Hoje, por exemplo, o maior goleador do Joinville é o da base, né? Então, quer dizer, é sempre jogo difícil com eles, apesar de ser um sub-20. Então, assim, eu acho que, agora puxando a sardinha para o nosso lado, falando do nível dos outros, um nível bastante alto. Eu acho que são equipes que poderiam estar na Liga Nacional no lugar de outras equipes, né? Que a gente tem equipes que estão na Liga, mas meramente por ter vaga e por ser uma questão De poder financeiro, né? financeiro, mas não por aproveitamento técnico. Mas eu acho assim que a gente está no caminho. Tem muito a ser feito, mas a gente está no caminho. Emendando essa questão, e a estrutura do celular do futsal, ela está adequada para nós brigar para chegar na Série A? Tá, assim, a questão da estrutura, das condições para trabalhar. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que primeiro da questão orçamentária, que eu acho que se tem um bom orçamento para isso, para brigar pela vaga. E agora falando da questão da estrutura que você citou, por exemplo, o clube onde eu trabalhei não tinha a estrutura que tem aqui, apesar de ser um clube que agora faz parte da Liga Nacional. Uhum. Né? O que a gente pode dizer? A minha comissão técnica aqui trabalha todo mundo, todos os dias e viaja todo mundo. Em São Lourenço, a minha comissão técnica tinha dia que eu tinha alguns profissionais trabalhando, tinha dias que eu não tinha outros profissionais trabalhando, e nem todo mundo viajava fora, né? Nem todo mundo podia viajar fora. Por quê? Porque eles tinham outras profissões, né? Ou exerciam a mesma profissão, mas na cidade. Então não poderiam se ausentar tanto tempo para viajar, né? Então essa questão estrutural, por exemplo, aqui, eu acho que aqui está na frente, e eu acho que é uma boa condição que a gente tem para brigar pela vaga e o acesso à Série A. E a questão dos ginásios que a gente já jogou agora nesse ano, tanto em Frederico quanto os ginásios aqui da região, são bons ginásios, tá? A estrutura é boa das equipes, assim, na parte de ginásio. São bons ginásios, né? Por exemplo, a gente teve em Giruá quadra 40 por 20, tivemos em Santa Rosa quadra 40 por 20, lá em Frederico quadra 40 por 20. A nossa é 36 por 18, eu acho. É, né? a nossa está ali 35 e alguma coisa, não chega a dar 36. Mas quer dizer, é a quadra que hoje se joga em alto nível, né? À medida que se joga em alto nível. As questões dos vestiários também de uma boa metragem, de um bom tamanho, né? Aí puxando para a questão de público, boas arquibancadas com uma boa quantidade para botar público, porque querendo ou não isso ajuda o clube, Claro, né? com Quanto certeza. mais gente no ginásio, melhor para a parte financeira e para a parte emocional dos atletas que jogam em casa. E a questão do público, aqui o pessoal participa mais do que lá em Santa Catarina, que aqui, sábado de noite, a programação da pessoal é ir pro ginásio e torcer pro seu largo, né? Ó, estamos de parabéns, aqui estamos de parabéns. Eu até essa semana brincava com o Matheus, que é o meu preparador físico, dizendo que a nossa torcida ela está sempre acompanhando, né? Ela vai fora e fica e em casa. E nunca me senti emocionado, por exemplo, num hino. Não, por exemplo, eu não sou daqui, eu não sou gaúcho, mas me emociona toda vez escutar o hino do Rio Grande do Sul, eles cantando o hino a capela. Então, quer dizer, a torcida aqui é muito mais participativa. Essa questão do hino tem uma característica do gaúcho, né? De ter as questões históricas, né? Que o pessoal valoriza muito o hino, né? Então, isso acaba também refletindo um pouco na questão da emoção pré-jogo, né? E para nós tá assim, esse apoio que vem da arquibancada. Eu tenho hino que, por exemplo, para mim que sou treinador, mexe comigo, né? Mas esse apoio que vem da arquibancada, a torcida está sempre próxima, a torcida está sempre junto, apoiando. É logicamente que apoia, mas também cobra, né? Quando as coisas não vão bem. Mas é importante esse apoio que vem da arquibancada, a gente se sente abraçado. Eu li numa entrevista que você também é bastante religioso. Gosta de fazer uma fezinha, gosta de pedir proteção antes dos jogos. Eu venho de uma família que é religiosa, Sim. né? Minha avó, por parte de mãe, era muito religiosa e acabou passando isso pra gente. Hoje eu não a tenho mais, minha avó acabou falecendo, mas isso ficou para nós, né? Isso ficou para nós. E eu tenho, por exemplo, eu ando sempre comigo, que foi ela que me deu, 1/3 na minha bolsa, na minha mochila, e 1/3 no meu bolso, né? Por que a gente precisa de proteção, né? Claro. Tanto nos momentos ruins quanto nos momentos bons.
Então eu ando ali sempre com um terço, sempre na hora de sair de casa, principalmente na hora dos jogos, né? A gente pede uma proteção, pede uma ajuda, porque querendo ou não, a gente sabe que tem em alguns momentos os adversários que são aqueles adversários que a gente enfrenta e aqueles que a gente não sabe que tem, É né? verdade. Ainda sobre essa entrevista que eu li que o senhor concedeu, você comentou que a inspiração para fazer esses trabalhos longevos, né, veio de casa. Comenta isso com a gente. De você trabalhar, o repórter perguntou sobre você ter ficado tanto tempo lá em São Lourenço, ter chegado a 100 jogos, a marca de 100 jogos, né? E você comentou que a inspiração vinha de casa. Então, a gente. Vida de treinador é sempre uma incógnita, né? Sim, A gente pode fazer bons trabalhos e não ter o reconhecimento, pode fazer maus trabalhos e ter. Então, assim, eu sempre recebi muito apoio dos meus pais, né? Meu pai e da minha mãe. Por exemplo, eles aonde eu estiver, eles vêm 2, 3 vezes no ano visitar. Isso ficou realmente depois ficou mais intenso depois que nasceram as crianças. Esse apoio para fazer o trabalho diário vem da minha esposa e dos meus filhos, sim, né? Porque eles estão sempre ali no dia a dia, nos meus momentos ruins, nos meus momentos claro, bons. Eles conhecem as minhas aflições de verdade ali, né? Então, é por eles que eu tenho que lutar, é por eles que claro. eu luto. Então, vem a inspiração, vem deles ali. Agora, antes de vir para cá, eu estava ali brincando com eles e eles me contando como é que tinha sido o dia na escola. E é aquela situação assim que você não fala uma palavra, você só escuta eles falarem. Mas é super bom, é uma troca legal e é por eles, né? É por eles que a gente luta todo dia. Agora, encaminhando a parte final da nossa entrevista, fazer uma pequena brincadeira. Se você recebesse um cheque em branco da diretoria, você pode trazer um jogador. Pode ser do Brasil, do exterior. Qual é que seria o jogador que você traria para jogar em Cerro Largo? Um só. Pode escolher um. Um só, Pode escolher no Brasil e no mundo. um só. Um jogador que Os, você gostaria de ter no seu time. os meus pivôs vão ficar bravos comigo, mas eu traria o Pito. Ah, o Pito, que surgiu do Carlos O Barbosa. Pito. Quer dizer, surgiu. Quando ele fez uma temporada que chegou à seleção através do Carlos Barbosa. Ele tá onde? Tá na Espanha? Tá na Espanha? Barcelona? Ou Barcelona. Barcelona, né? Acho que o Pito é no Barcelona. Ou o Pito ou o Ferrão, né? Os dois são um Oh! fenômeno. Quer deixar um comentário para encerrando a participação? Eu queria agradecer, né? Queria agradecer a oportunidade de fazer parte do HCast. Queria agradecer também toda a receptividade, né? O carinho que eu tenho recebido diariamente na cidade, pelos torcedores, por todo mundo. Então nós agradecemos a sua participação, né? Foi um prazer conversar contigo, né? E a gente convida os telespectadores para a próxima segunda-feira, 19h30, em mais um episódio do HCast, tanto no YouTube quanto no Facebook do portal Elega Frank. Tenham todos uma boa noite.